Você está preparado? A história vai começar. Os bastidores do jogo, as maiores histórias, as maiores emoções, as grandes decisões, a voz dos botonistas. O jogo nunca para. Isso é futebol de mesa. Fala galera que acompanha a programação da Federação Paulista de Futebol de Mesa. Eu, Pedro Valente, estou aqui no estúdio Pitoma para mais uma conversa, mais uma resenha entre os botonistas. Hoje estou aqui com um grande craque, uma grande promessa do nosso esporte, o Neto, que vem jogando no Circo Militar, mas ele vai contar um pouquinho da história dele, de como ele começou jogando. E antes de começarmos esse bate-papo, eu gostaria de agradecer ao Dr. Raia, que liberou 20% de desconto o seu produto Kombucha, o melhor chá do Brasil. Você entrando no site que estará na nossa descrição, você colocando o nosso cupom FPFM20, você ganhará 20% de desconto para você que queira montar o seu kit. Antes de mais nada, primeiramente gostaria, Neto, se apresente ao público, por favor. Boa tarde, galera. O craque é bondade sua, né, velho? Que tô longe para chegar nesse patamar aí de ser craque. Mas a gente tem jogado bem, né? Tem ido bem nos torneios aí. Tem evoluído bastante, né? E kombucha bio muito boa, já tomei. Agradecer ao Dr. Raia aí por ser um apoiador do esporte, que é muito importante, né? Agradecer, né, por a oportunidade de estar aqui, Pedrão. Cara que eu conheci, né, através do Futimesa, conheci lá no GB. A gente teve uma troca de histórias de vida, né, cara? A gente bateu um papo super legal. Então aí, vamos destrinchar os assuntos aí e contar um pouco da minha curta carreira, né? E vamos lá, meu irmão, vamos embora. Sensacional, Neto. Então, para começar, eu gostaria que você contasse pro povo e para mim, que sou novo no esporte, como é que você chegou no esporte, como é que o futebol de mesa entrou na sua vida? Bora lá. Então, como todo mundo, né, velho? Como toda garotada aí, comecei no Estrelão, tal, jogando em casa com meu pai, com meu tio, né? E pequenininho, isso aí, tipo, 5, 6 anos, tal, e aí, escola, né? Próprio futebol mesmo, né? Eu já passei em categorias de base de clubes aí, então, tipo, estudar e treinar, tipo, não tinha tempo muito de jogar mais botão, mas, né? Sempre joguei e comecei no Estrelão. E aí, enfim, não dei certo no futebol, né? Estamos aí. E aí eu vou chegar ao futebol de mesa através do Facebook. Eu vi um vídeo no Facebook lá, cara, do nada. Tipo, não vou lembrar de falar como era esse vídeo, que vídeo foi esse. Só que eu falei, eu já joguei isso. Comentei com a minha esposa, né? Falei, já joguei isso aí quando eu era pequeno. E fiquei naquela curiosidade, falei, caraca, os caras jogam isso aí, velho, depois de velho e tal. Falei, vou procurar saber como que é. E aí procurei saber como que é, pesquisando no Facebook, acho o Grêmio Butantã. Cara, do lado da minha casa, velho, 1,5 km da minha casa. Dá pra ir caminhando. Falei, caraca, vou lá visitar, velho. Fui lá visitar, conheci os caras lá, chego lá, pô, aquelas mesas enormes, né, porque o Estrelão, tipo, era pequeno. Aquelas mesas enormes, tal, botões de acrílico, tipo, eu não cheguei a ter visto isso quando joguei quando eu era pequeno. Eu jogava com botões parecidos dos Brianese. O nome da marca aqui não era Brianese, mas era a mesma coisa, né? Aqueles botões de tampa. E aí chegou lá acrílico, velho, aquela luz, pô, acesa, sabe? Parecendo um estádio, velho. Eu fiquei encantado, falei, caraca. É propício pra jogar futebol de botão. Nossa, eu falei, fiquei encantado, os caras jogam super bem e tal, cara, enfim, chega no GB. Cara, GB, gratidão enorme, minha casa, meu começo, jogo lá até hoje. E Júlio Paterno, um cara que, velho, você conheceu, você já foi lá, um cara que faz muito pelo nosso esporte, né? O GB, tem muitos caras que são federados que saíram de lá, começaram lá, né? Deram seu pontapé inicial. Cara, o GB, sensacional. Pô, fui lá e tal. Primeira sexta-feira que eu fui, não joguei. Fui só pra olhar. Também, a primeira vez. Falei, vou dar uma olhada, ver como que é isso aí, se é como que é quando eu era pequeno. E aí, beleza. Na outra sexta-feira já fui, o Júlio me emprestou um time. Fiz uns amistosos, porque lá sempre rola campeonato. Lá é assim, a gente fala, lá é uma garagem e tal. Cara, você já foi lá, estrutura de clube, mesas novas, bolinha que a federação usa.
travinha que a federação usa, redinha, tudo padrão, sabe? Padrão federação, só que é uma garagem. A gente comemora gol, tá? A gente brinca, né? Pô, um zoa o outro pra caramba, é sensacional, velho, ali é sensacional. E, enfim, ele me empresta o time, vou lá, faço um amistoso, porque sempre rolam os campeonatos são paulista, a gente segue a sequência do ano do futebol, paulista, brasileiro, e aí tem Copa do Brasil, tem Libertadores, esse ano vai ter a Copa, velho, tem botonista pra caraca, você que não vai no GB não se inscreveu, infelizmente, acabou as vagas, finish nas vagas, mas vai ser legal pra caramba, eu vou representar a Argentina, a gente tem álbum de figurinha da Copa do GB, eu vou representar a Argentina, tem uma foto minha lá de argentino, né, Tito Armando Maradona, brincadeiras à parte, mas vai ser muito top. A gente segue o ano do calendário do futebol, sabe? E aí, tipo, lógico, né? Sobram datas, tem torneio amizade, tem torneio início e tal. E aí, cara, meu início aí começa em 2018, e aí vou federar, vou pro Tamo Junto. A galera que tá lá sempre começa indo pelo Tamo Junto. Vou pro Tamo Junto. Tamo Junto do Antônio Lino, Pulga, uma galera legal. Tipo, o Olino que teve aqui no nosso podcast, pra cortar, só pra falar. Sim. Assistiu o podcast com o Olino, assista que é muito legal. A gente falou tudo um pouquinho do Grêmio Butantã, falamos lá do TNJ pra o pessoal conhecer. Isso aí. E, cara, um excelente celeiro também, sabe? Te dá uma estrutura muito boa ali pra você dar seus primeiros passos também. Os caras te ensinam a jogar. Que nem eu ia te falar isso agora. Cara, é difícil você ficar falando de nomes, porque você sempre vai esquecer alguém. Mas, cara, Olino, Pulga, tem um presidente lá também, que era presidente na época, esqueci o Laércio. Pô, os caras sensacionais, me receberam super bem, me ensinaram muita coisa. E, né, o Pulga me ensinou muito sobre defesa e tal, sobre passar a zaga e tal. E aí faço um ano legal lá, né? Vou para os torneios, começo a chamar a atenção, né? Havia comentado contigo nos bastidores, jogo uma Taça São Paulo na sexta divisão, sou vice-campeão, não tinha nenhum ano de botão jogando, só que sou vice-campeão pro Dema, que é um cara que, pô, esse sim é craque, eu tô longe de ser craque, esse sim é craque. E como a gente tinha comentado, às vezes você vai para um campeonato, tem vários caras voltando, vários caras que, velho, os caras continuam com um gesto técnico muito bom, com a memória técnica ali muito boa, que os caras fazem 2, 3 partidas, irmão, os caras pegam a mão de novo e aí você pensa, pô, tô na sexta divisão aqui, mas peguei um cara que já tem uma experiência, né, caras que voltam a jogar, que já tem uma bagagem de campeonato, onde a gente que tá iniciando ainda não tem, a gente ainda vai galgar esse caminho. E aí sou vice-campeão, diferença de 2 pontos, né? Eram pontos corridos. E perco um jogo para ele, né? Um jogo onde eu saio ganhando de 5-0 e ele vira para 6-5. E é o jogo do título. É o jogo que ele se torna campeão. Se eu não me engano, era até o último jogo. Quem ganhasse ali, se eu não me engano, se quem ganhasse ali era o campeão, né? E enfim, aí, pô, ali eu já falei, caraca, velho, é muito legal competir e tal. E aí, jogando equipes, né? Sempre fui super bem jogando equipes, né? Tipo, todas as equipes que passei, né? Dali vou pro Cispla, chego no Círculo, mas a gente vai chegar nisso aí, né? Falando do Tamo Junto. E aí eu começo, tipo, despontar e chamar meio que atenção, sabe? Tipo, dos clubes e tal, né? Onde vem o convite para jogar no Cispla e tal. Outros clubes também haviam me convidado, tudo. E aí eu me simpatizei com o Cisplatina, né? Cincoto, né, que Deus o tenha, a gente faleceu aí. Um cara nota 1000, acho que você deve ter chegado a conhecer. Poxa. Chamava ele de vovô, inclusive. Isso, cara, um cara sensacional, velho. Tipo, mentira, vovô não, bisavô, né? Bisavô. Porque vovô é o Fará. Sim, sensacional. Cara, e era um cara que sempre me chamava, né? Então, quando é que ele sempre que ele me via, cara, ele falava assim, né? Então, quando é que você vai vestir vermelho? Quando é que você vai ser um Red? E o coração balançava, porque eu vi os caras, tipo, e graças a Deus, cara, tipo, no botão eu sempre tive afinidade com um monte de pessoas de vários outros clubes. Tipo, a gente se conheceu, a gente teve uma afinidade legal, uma troca legal. Então, tipo, graças a Deus, tipo, eu sempre tive umas afinidades legais com a galera, sabe? E aí, falei, cara, aí tinha uma simpatia com uma galera de lá e falei, cara, eu vou acabar indo. Tipo, infelizmente, né, comecei aqui e tal, mas vou ter que acabar indo.
né? E agradeci o Lino, né? Deixei portas abertas lá e tal. Tamo junto. E acabei indo pro Cispla. E você treinou, você treina bastante. O que você fez para chegar nesse competitivo, nesse alto nível? Se você treina pro alto nível ou você treina para ser campeão? Como é que é isso? Sim, cara. Boa indagação, boa pergunta aí. Cara, é óbvio, né? Tipo, a gente treina pra jogar em alto nível e pra ser campeão, né? Mas, cara, pra ser campeão, meu amigo, é dureza. Um exemplo, tipo, hoje em dia, o que eu vejo, cara, no fute-mesa, é o que eu te falei sobre sexta divisão. Cara, você vai jogar uma sexta divisão, velho, você não vai pensando assim, pô, vou achar lá vai ser fácil ganhar, vai ter uns caras, sabe, tipo, uns caras, vamos, entre aspas, bobos, né, na mesa. Cara, não tem mais isso. Não tem, cara, você não vai encontrar. Sexta divisão é difícil, a quinta, a quarta, e, pô, terceira, segunda e primeira, velho, tá o escalão ali. A galera fala que São Paulo é a nata, é a NBA do fute-mesa, não desfazendo dos outros estados, jamais. Tem uns estados, cara, muito bons, né, o Nordeste, o Rio de Janeiro, pô, a galera, tudo aí, né, vindo, arrebentando. Uma galera que eu sou muito amiga, que tem evoluído muito, a galera de Minas. Os caras... Isso é verdade, eles voltaram com a federação deles alguns anos recente. Sim. E os caras, eu lembro do primeiro campeonato que eu vi o Schmidt mesmo jogando nessa volta, é totalmente diferente. Sim. E assim, cara, ó pra você ver como que futebol é loucura e é amizade. Teve um ano, eles fazem um campeonato lá, sem ser da federação deles, eles chamam de Cups. São os Cups, né? Então, tipo, eles chamam pessoas de outros estados, tal, né? Pessoas, tipo, de fora, até não federados. Cara, teve um ano que eu joguei todos os campeonatos lá, acho que foi 2023, acho. 23, 24. Cara, eu fui em todos, velho. Fui em todos. Varginha e campanha. Sempre Varginha e campanha. Cara, eu fui em todos. Teve uns 4 no ano, eu fui em todos. E eles até falam, pô, você ajudou a gente pra caramba a evoluir. Porque, tipo, chegava lá, passava a defesa e tal, fazia umas jogadas, tipo, que os caras meio que não viam, entendeu? Tipo, eles são muito oriundos do 3 toques e tal, mas, cara, tem uma galera muito boa lá jogando, né? São super amigos meus. Mandar um abração também, a galera do Sul. Então, tipo assim, cara, hoje você vai jogar um brasileiro, velho, é disputado pra caramba. E, meu, tipo assim, todo mundo vai pra ser campeão, né? Todo mundo, tipo, treina pra todo campeonato, todo torneio ser campeão. Óbvio, a gente quer sempre estar jogando em alto nível, né? Questão de treino que você falou, cara, eu tô devendo um pouco nessa questão de treino. Não tenho treinado o quanto eu queria, o quanto eu preciso treinar. Tinha comentado contigo nos bastidores, tipo, que ano passado foi um ano tipo, de adaptação de bola, tá? Eu sou um cara que demora a me adaptar. Então foi um ano que eu fiz muito ruim. Se a gente pega desde o Tamo Junto até hoje no círculo, nos equipes, eu sempre fui pontuador. Tipo, você acompanha os jogos, tal, tipo, sempre acompanha Palmeiras e Círculo, tá acompanhando de perto nos jogos do B, sempre fui um cara que puxei ponto. E sempre fiquei na média ali de 8 a 12. Cara, ano passado eu tava fazendo de 2 a 6, velho. Então, tipo, você vê, tipo, caiu muito e tal, mas essa questão tipo de adaptação mesmo, né? E ano passado treinei muito pouco. Esse ano a gente tá indo aí pro meio da temporada, eu já treinei o dobro do que eu treinei o ano passado. Então, tipo, esse ano aqui eu tenho dado uma dedicada melhor e tal. E, cara, por N motivos também, né? Tipo, essa trajetória minha curta também aconteceu muita coisa. Né? Algumas coisas, tipo, a gente teve uma troca, você sabe, tive umas percas significativas, né? De entes queridos. Né? Tive uma perca significativa financeira, cara, que te quebra. E o futebol de mesa é muito mente. Eu brinco com a galera, eu falo, velho, o futebol de mesa é 99% cabeça e 1% a sua mão ali, velho. Tá boa e adaptação e tal, mas, cara, se você não tá com a cabeça boa, tipo, as coisas não vão fluir, tipo, cara, sabe? Você vai perder a vontade de treinar, foi uma coisa que aconteceu comigo. Mas, assim, hoje no círculo, tem uma galera muito boa que me incentiva e tal, cara, tem, poxa, Dudu, Abarelo, tipo, cara, no clube, pô, eu amo a todos, sabe, me dou bem com todo mundo, mas, tipo, no clube você sabe isso, vai ter tipo, 2, 3, 4 caras ali que você vai ter uma troca maior, tá ligado? Você vai, sabe, aquele cara, tipo, que você identifica um pouco mais. Vamos colocar assim, vou brincar aqui, olha lá ele, é aquele cara que vai te dar um colo, sabe? Mas,
importante pra nossa vida. Sim. A gente Muito. até você falou que a gente teve um momento de inspiração. Sim. Graças a Deus existe um esporte onde foi, pelo menos pra mim, foi onde que no começo foi difícil, mas foi onde foi me soltando pra viver e foi melhorando a minha vida. Até hoje, assim, hoje eu sou mais tranquilo. Sim. E a gente até bateu um papo sobre isso, que eu lembro que você falou, velho, o Botão tá levando eu a caminhos que eu gostaria de estar de fazer, e eu tô indo através do Botão. Graças a E Deus. foi muito bacana. E assim, cara, tipo, eu tenho que citar aqui umas pessoas rapidinho aqui do círculo, velho, senão eu vou acabar esquecendo. E, cara, tipo, nessas fases ruins que eu passei, cara, citar, porra, Barbosa, que já veio aqui, sabe, citar, tem um cara que, cara, ele fez algo por mim, cara, tão importante que, meu, é coisa de irmão, sabe, só irmão, assim, que faz. Nessa época que eu passei, tipo, uma fase ruim financeira, o Cidinho, não sei se você chegou a conhecer, esse ano ele não tá jogando, cara, é um cara que joga muito bem, é o Sidney, a gente chama ele de Cidinho, o japonesinho, baixinho, cara, joga muito bem. E esse ano ele deu um tempo porque ele voltou a jogar futebol, né? E aí ele tem um filho dele que joga futsal no São Paulo, joga campo também. Não sei qual time que o filho dele tá jogando, mas o filho dele é jogador, também joga muita bola. Então, fim de semana ele acompanha o filho dele nos jogos do futsal e do campo. E na semana ele tá jogando um campeonato. Eles fazem um campeonato dentro de São Paulo, que inclusive jogam vários ex-jogadores, tá? Um campeonato muito bom, e ele joga esse campeonato. Então calha de cair, tipo, nos dias de treino no círculo. Então ele acabou dando meio que um tempo, sabe? Mas é um cara que, cara, que ele fez por mim, tipo, meu, só gratidão, né? E nessa época aí também Peta, cara, um cara sensacional. Inclusive vai ser mister meu no dadinho, né? Vou jogar um dadinho com eles lá. O Vitor Fiore, o Mário Fiore, cara, os caras sensacionais, né, que esse ano aqui talvez eu nem jogasse se esses caras não tivessem me ajudado, né, e é o que você falou, é importante, cara, e o futebol de mesa ele traz isso, ele traz vínculos, ele traz amizade, uma frase, eu não sei se o seu pai é o criador dessa frase, tá, que futebol de mesa faz amigos. Cara, acho que o presidente falou aqui, porque eu lembro... Eu vou resgatar num episódio, mas o presidente chegou a falar alguma coisa. Sim, sabe por que eu tô citando seu pai? Porque eu lembro que depois que eu conheci ele, que eu comecei a ver muito essa frase, tá ligado? Tipo, eu sei que ele deixou bem marcado que a gente precisa usar isso, porque a gente realmente faz amigos. Então essa colocação que eu quero fazer, tipo, porque através do seu pai que eu vi muito essa frase começar a ser difundida, né? Essa frase começar, tipo, a piscar aí. Seu pai também, pô, um cara sensacional. Inclusive, o dia que eu ganhei título, eu lembro que eu tava jogando as quartas de final, fiz uma jogada ruim lá. Virei pro lado e tal, falei, caraca, velho, que você pode olhar pra mim e falar, não reclama, joga aí que você vai ser campeão, velho. Seu pai jogou pro universo, acreditou mais do que eu. E as coisas aconteceram. Depois que a gente chega também, né, nessa parte que eu cheguei ao sonhado título, né, de ter chegado à primeira divisão, mas agradecimento a essas feras do Círculo Militar, aí não podia deixar de citar eles, né, beijão enorme para todos lá, mas tem caras assim que a gente sempre vai ser mais chegados e ter mais trocas, né. Legal, até você falou o nome de botonistas que estão convidados também para vir. Boa. Chamar a gente que eles estão super bem-vindos. Vou reforçar o convite, tá, galera, vem que é sensacional, todos vocês têm histórias também legais para contar e além desses nomes que você falou, tem mais algum nome que você tem como inspiração no esporte? Ah, cara, não tem como não falar, velho. Kim, não tem como não falar. Já vou pegar agora, então, e vamos falar de eu ter chegado à primeira divisão. Vai, vamos lá. Cara, o Kim é o Pelé, o Zico. Ó, eu vou te falar uma parada, tá? Eu tenho 3 jogadores como os maiores jogadores do mundo pra mim. Pelé, Zico, Maradona. Sabe, lógico, temos aí Messi, CR7, Neymar e tal, que são... Mas quem viu esses caras jogar assim... Baita craques, mas, cara, pra mim, esses 3 são, cara... São os caras, assim, que eu... Sabe, tipo, são os caras que eu acho sensacionais jogando. Mas vamos lá, vamos falar de referência, né? Cara, ídolo no esporte é o Kim, não tem como, né? Tico Mico também é um cara que gosta muito do jogo. Eu vou falar de um cara do Rio, Nando. São os 3 como no futebol, velho. São os 3 caras assim que, pô... Se eu jogar aí 30% do que cada um joga, dá 90% e eu consigo chegar lá. Nas nossas transmissões, quando tem brasileiro, a galera fala muito o nome deles. Sim, então. Eles jogam muito e são boas pessoas. Sim. Assim,
tem o Robertinho também, mas por eu ter minha carreira curta, um exemplo, tipo, né, ter começado assim, eu acompanhei mais esses caras, tipo, acompanho mais esses caras, né, de perto. Não, eu tenho uma troca super legal por internet e tal, mas o Robertinho também, pô, um baita craque, não tem como deixar de falar, né, só que, tipo assim, é um cara que eu acompanho mais de longe. Tipo assim, já bati um papo com ele pessoalmente, quando se encontra em brasileiro, tá um cara nota 1000, só que esses caras, né, Quinho, pô, é o máximo, e é os caras que eu acompanho mais de perto. Falando de Quinho, cara, meu maior sonho era jogar contra o cara, velho. Pô, meu maior sonho é jogar contra o Quinho. O que eu preciso fazer pra jogar contra o Quinho, irmão? Tá jogando no A ou tá jogando na primeira divisão, velho? Que é, pô, impossível o cara cair pra segunda e cair pra outras divisões, né? E aí, vamos lá, pô. A gente foi galgando. Cara, campeonato de Santos, 2000, não vou lembrar a data, irmão. Sou disléxico, como eu havia te falado, e não vou lembrar a data, mas, enfim, torneio de Santos. Primeira divisão, tal, falando no grupo lá com os caras do Círculo. Caraca, velho, tô na primeira divisão, pô, já é um sonho. Primeira vez que eu tô indo, é um sonho realizado. Queria jogar contra o Quinho. Joguei pro Universo. Beleza. Cara, passa uma semana, aquela semana lá de passa a semana da inscrição, tal, semana da tabela. Quem tá na tabela de cabeça de chave? Quinho. Quem tá lá no sexto nome lá? Neto. Falei, vai acontecer. Os caras falaram, você falou, agora você vai pegar o cara. Falei, irmão, eu sei que eu vou tomar uma tralitada, mas vamos lá, vamos aprender. Por quê? Porque, por exemplo, cara, eu já vi ele jogando, já tinha visto ele jogando tipo de perto, né? Visto ele jogando em torneios, visto o vídeo dele jogando, mas, cara, quando você faz jogo contra o cara, igual já joguei contra o Nando, já joguei contra o Tico, não joguei contra o Robertinho, mas esses três caras, tipo, que eu admiro e que eu me espelho, já joguei contra. Então, quando você joga contra os caras, é diferente. Porque aí ali na mesa você vê o que o cara faz, você vê o diferencial do cara, você vê a calma. O que ele tá fazendo aqui? Sim, você vê a calma e a tranquilidade. Uma coisa, a gente tá falando tipo, né, sobre novatos, sobre quem começou há pouco tempo, sobre quem ainda vai começar e vai ver esse podcast aqui, porque, né, é um material pra galera ver e assistir. E então, pra galera que vai começar e vai ver esse material, cara, é muito importante. Você vai jogar contra esses caras, os caras são acessíveis. Véio. Os caras são acessíveis. Você pode chegar no cara que o cara é acessível. O cara vai conversar com você, o cara vai bater um papo com você, o cara vai te dar dica de material, cara. E eu quando jogo contra esses caras sempre falo, acabar o jogo, me dá um toque do meu jogo, ver o que eu preciso melhorar. Agora você falou de alto nível. Ver o que eu preciso melhorar pra tentar chegar em vocês ali, né, velho? Enfim, fiz um jogo com o Quinho, cara, um jogo super bom. Perdi pra ele de 6-5, achei que ia tomar uma tralitada, perdi pra ele de 6-5, não vou esquecer esse placar nunca, tá? E cara, o cara é gênio demais, o cara faz... O que você acha que faltou pra ganhar esse jogo dele? Velho, alguma coisa? A calma, o nervosismo e de pensar, tô jogando, fazendo em frente com um cara que é muito bom, né? Vou falar também, não sei se ele deixou eu fazer aqueles 5 gols lá, tá? Mas vou te falar o que ele falou no pós-jogo. E, cara, fiz um jogo muito bom, um jogo da vida. Nem a final que eu joguei, que eu fui campeão, eu joguei como eu joguei com ele. Foi o melhor jogo que eu já fiz até hoje em 8 anos aí que eu jogo o botão. 6 temporadas, porque paramos 2, né? Depois a gente aborda esse tema de pandemia aí. E, cara, 6 temporadas que eu fiz aí foi o melhor jogo da vida mesmo, velho. E aí ele tava 5-5, ele faz um gol, cara, toma a bola. Nossa, a bola tava muito torta assim, ele pede pro gol. Eu falei, cara, vamos ver agora, né? O cara é gênio, velho. Eu não sabia, falei, pô, ele vai tirar um coelho da cartola, não tem como. Cara, a bola muito torta assim, tipo, botão aqui, bola aqui do meio de campo. Arruma o goleiro, cara, ele dá um tapa do lado contrário. A bola acho que pinga 2 vezes assim antes de entrar. 6º gol do cara, eu olhei pro cara e pensei, o cara é o ET mesmo, velho. O cara é extraterrestre, não tem como não admirar esse cara. E, enfim, falei com ele antes do jogo, falei que acabar o jogo, velho, quero que você me fala tal, o que eu preciso melhorar e tudo, né, e cara, muito bacana, porque eu fiz um jogo, apesar de eu estar nervoso, vai ser meio confuso isso que eu vou dizer, apesar de eu estar nervoso, eu fiz um jogo tranquilo, porque eu passei defesas, né, e quando acabou o jogo ele falou, Neto, você tá jogando tranquilo, você passou as defesas que eu fiz, ele falou, só que a hora que eu mudei o goleiro, você mudou seu chute, ele falou, aí você errou. Aí qual foi a dica que ele me deu? Por isso que eu falo, você tem... Mano, esses caras... Qual foi a dica que ele me deu? Ele falou, velho, você não tava olhando pro goleiro. Ele falou, a partir do momento que você olhou pro goleiro,
Aí eu errei 2 chutes. Ele falou, você errou 2 chutes seguidos. Né? E aí, enfim, ele falou, cara, não muda, continua fazendo o que você tá fazendo, tá dando certo? Continua fazendo o que você tá fazendo. E aí ele falou, cara, ó, hoje aqui você faz frente, né, com todos os caras que estão aqui no ginásio hoje. Esse jogo foi no ginásio do Santos. Ele falou, ó, você faz frente com todos os caras que estão aqui, velho. Você jogou muito bem. Ele falou, velho, joga, se diverte, faz o que você fez aqui comigo. E eu fui bem, né? Não passei de fase, mas eu me mantive na primeira divisão. E nesse torneio da primeira divisão, quem caía fazia um outro torneio. E aí, o campeão desse torneio, se eu não me engano, ou foi o Tico Mico ou foi o Vitor Herman, o Vitão. Eu fiquei em terceiro desse torneio, terceiro ou quarto, não me engano. Fiquei entre os 4. Não era Chargers, tá? Não vou lembrar não vou lembrar de falar o torneio que era. Mas, tipo, os caras que não passavam, tipo, o Tico não passou, tá? Teve uma galera tipo, que não passou. Fazia, entre aspas, uma prata ali da primeira divisão, sabe? Vamos colocar assim. E, enfim, tipo, achei que fiz um torneio bom, né? E aí você vai fazer esse outro torneio, a galera que caiu é uns caras muito bons também, porque, cara, nível de primeira divisão é outra coisa. A segunda divisão também tem um nível muito bom, a terceira tá, mas, cara, a primeira divisão é um jogo, tipo, muito mental, sabe? Eu sempre escutei isso do Jorge, que foi campeão da primeira divisão. Torneio não passado, retrasado. Retrasado. Cara, um cara também que eu tenho muita troca, que eu converso muito, Jorge, beijão, um abraço, um irmãozão também que a bolinha me deu. Conversamos coisas tipo de vida e tal, né? Eu passei por um momento também, aproveitando o gancho, que eu comecei a ter crise de ansiedade e tal, pô, ele foi um dos caras que eu tive muita troca, que me ajudou muito e tal. E ele falou, meu, é a primeira divisão, um jogo mental e tal, e cara, você tem que estar jogando bem, tem que estar com o mental bom. Porque é um jogo mesmo mental, é um jogo de, cara, é um jogo de erros, quem errar menos vai levar. Sabe, é um jogo ali que, meu, todo mundo quer chegar na festa e quer levar o bolo, né? A festa é a final e o bolo é o título e o troféu. E, cara, quem tiver mentalmente preparado e tiver ali jogando bem e tal, errar menos, vai levar, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui para ver o que temos de pergunta. E onde você acha que você consegue chegar no futebol de botão? Você acha que consegue chegar nesse top 5? Que é difícil, né? Cara, é difícil. Olha, eu vou te falar que o caminho é longo. Ó, vamos falar assim, cara, tipo de 8 anos de botão, de 6ª temporada, né? Que nem a gente brincou aqui nos bastidores. Cara, tem cara que joga botão desde o século passado, da década de 80. Nós começamos a jogar botão de 2000 pra cá, certo? Do século 21. Vamos brincar com a galera assim, né? E, cara, muitas lendas aí, muitos craques. E, salvo engano, eu já cheguei a ficar entre os 30 do ranking. Teve um ano que eu fiz muito bom aí, que eu acho que foi 2023. Eu acho que foi 23. Cheguei a estar ali entre os 30, onde eu cheguei a estar na primeira divisão. E, cara, primeira divisão eu já consegui me manter, acho que 2 seguidas. Aí caí, aí 2 seguidas caí. Esse ano eu joguei em terceira divisão, porque uma das minhas perdas de entes queridos, perdi meu padrinho e não consegui ir no primeiro aberto que teve do ano, eu não consegui ir porque eu fui pra Minas enterrar ele, né, cara? Então, tipo, não consegui jogar. Ele tava na segunda e aí caiu pra terceira, né? E aí fiz esse campeonato agora, fiz a segunda divisão de novo, né? A terceira, foi o terceiro aberto, né? Do ano, né? Então, e aí eu subi pra segunda de novo. Cara, chegar no top 5, cara, é uma baita de uma meta. Cara, eu acho que pra mim falta muita coisa, né? Que nem eu te falei, essa parte mental, que nem a gente jogou um torneio fim de semana agora, é onde eu passei de fase e no quadrangular eu caí com 4 caras do círculo, tal, né? E a gente brincou que a gente ia fazer um interno, e nesse interno eu só fiz um ponto, só consegui um empate, mas enfim, os caras jogaram super bem também, que foi o Arthurzinho, o Rafa Peta, né? O Rafael Santos, o Edu Santos e eu, né? Tal, e aí passaram o Peta, né? O Rafa Santos, e passou o Arthurzinho, né? E o Peta foi vice-campeão, né? Da segunda divisão. E assim, cara, é um sonho, né? Chegar a ser campeão. Pô, imagina você ganhar uma primeira divisão de São Paulo, que tá ali a nata, tá a NBA, né? Do esporte.
E imagina então você ganhar um brasileiro, velho. Que nem a gente acabou de citar aqui, pô, todos os estados evoluindo muito, Nordeste, Sul, nananã, enfim, a gente já citou aqui, todos os caras evoluindo muito. E, pô, você imagina você no meio desses caras conseguir se sagrar um campeão brasileiro. Até uma Copa do Brasil, por que não? Porque também é um campeonato difícil, né? Então ali, cara, todo campeonato tá ali os melhores, velho. Não tem jeito, que nem a gente falou, no botão não existe mais bobo. Né? Aproveitar o gancho, o trabalho que você vem fazendo aqui em São Paulo, né? Que o mundo botonista faz, né? Tipo de difundir o esporte, de mostrar o esporte para as pessoas, né? De ter material acessível. Cara, é uma coisa assim, pô, um exemplo, você vai ver um jogo do Kim, que eu te falei, você vê um jogo do Kim, tipo, pelo mundo botonista, e você jogar com o cara é outra coisa totalmente diferente. Você vai pensar, agora eu sei marcar o Kim, meu irmão, não sabe porque ele vai mudar o jogo. Agora eu sei marcar o Tico, irmão, sei marcar o Nando, os caras vão mudar o jogo, tipo, não sabe, o que os caras jogaram ali, você pode ter certeza que no seu jogo eles vão estar melhor, velho. Entendeu? Só que um exemplo, você vai ter uma referência, você vai conseguir fazer um mapeamento e tal, tipo, ok, você vai conseguir. Então, tipo, ter esse material é muito importante, né? E esse trabalho aqui de podcast, cara, conhecer a história dos caras, meu, é muito legal, é muito importante, né? E até pra você aprender, pô, qual o mental? O cara faz um trabalho mental, que nem você falou da parte de treino, cara. Qual o treino do cara? O cara treina pra caraca, o cara treina mais chute, o cara treina mais passar uma defesa, né? Tipo, e como eu falei, cara, não ter vergonha de chegar nesses caras, os caras são acessíveis. Pô, meu, o que você faz pra ser campeão? Sabe, qual o caminho? E tipo assim, velho, lógico, não vai ter como você encurtar esse caminho, cara. Você vai iniciar no esporte, tipo, você iniciou, velho, você vai apanhar, que eu falo, tipo, você vai perder. Você vai tomar goleada e aí dali pra frente você vai buscar a sua evolução. Entendeu? E o que fazer pra não desanimar quando você toma uma goleada? Cara, ó, eu vou falar por mim. Tipo, cheguei no GB, cara, vou te falar uma parada. O GB, você foi lá, você viu isso pessoalmente. Tem muitos caras bons, a gente pega uns 4 ou 5 caras que você sabe que poderiam ser federados tranquilamente. Isso, né? Caras que jogam muito bem, que chegariam aí, conseguiriam estar nessas divisões aí, indo bem nos campeonatos. Né? E os caras não se federam porque não gostam, enfim. Brincar, sim, se divertir. E, cara, você sabe, você vai disputar um campeonato, você tá sempre lá com a gente, fazendo o seu trabalho, que é tão importante como a gente tá ali jogando. E, cara, você vai disputar um campeonato, cara, você perde sábado, você perde domingo, você deixa a família em casa, entendeu? Então tem cara tipo, que não curte o hobby, mas não curte ao ponto de, pô, vou deixar minha família pra jogar. Você vai jogar um brasileiro no campeonato, você vai viajar, né? Se não der pra, tipo, você levar a sua esposa, a sua família, você vai ter que deixar em casa. Igual a primeira Copa do Brasil que eu fui em 2019, Friburgo, minha esposa, tipo, não conseguiu ir, tipo, teve que ficar em casa. Então, tipo, eu passei lá 3 dias fora de casa. Enfim, mas como é que fala? Tem uma alvará legal, mas, tipo, você não pode sempre estar fazendo isso. Mas eu já vi motorista abandonando o campeonato porque tava com saudade da esposa. Então, exatamente. Então, e no GB, tipo, tem uns caras que, tipo, curtem muito o hobby, mas não curtem a esse ponto, sabe? Tipo, de deixar a família e tal, não. E são caras que jogam bem e poderiam estar federados. E, cara, para não desanimar, é você treinar, né? É você pensar assim, ó, pô, eu quando cheguei no GB, perdia para esses caras, só que eu pensava, cara, uma hora eu vou ter que ganhar deles. E o que eu fiz? Fui treinar. Pô, os caras passam defesa muito bem. Quando eu comecei, só chutava de longe. Que a maioria da galera que começa no esporte, vai acontecer isso, vai estar de longe. Porque você iniciou, você sabe, cara, você tem que ter uma habilidade, você tem que ter uma precisão. Passar defesa, você tem que dar aquele toque cirúrgico, né? E se você não treinar, você não vai ter isso. Mas no começo você vai ter que chutar de longe. Você vai dar ali 4, 3 toques e pro gol e vambora, e aí você vai pegando a manha. Né? E aí eu fui pegando, cara, o esquema. Qual que foi meu primeiro esquema? Eu no futebol, eu jogo hoje de lateral, né? Já joguei no meio de volante, já joguei de meia. E o meu forte no futebol sempre, até hoje, sempre foi o passe.
Hoje eu perdi um pouco de passe longo, tal, porque vou fazer 41 anos semana que vem e não treino, tipo, igual eu treinava, que eu falei pra você, já passei por categorias de base de clube, então eu não treino, né? Não treino igual eu treinava, mas sempre foi o passe. Então eu sempre gostei de passe. Então quando eu chego no botão e vejo aqueles caras tocando a bola, chutando na cara do gol, eu falei, cara, precisa aprender isso. E aí você começa a jogar também de longe, você vê que, pô, você faz um gol, mas aí o outro você não faz, você fala, pô, é mais fácil chegar perto. Então precisa aprender a chegar perto. E até eu chegar perto, cara, perdi de 9, perdi de 8, perdi de 6. E cara, o legal é que você consegue reverter isso. Esses caras que ganhavam de 9, eu cheguei a ganhar deles de 9, eu cheguei a ganhar deles de 8. Até porque se você quiser ganhar deles, você Sim, faz 9, 8 gols. Sim, então você vai ter que fazer uma a mais que o cara, pelo menos. Então, assim, cara, é uma dica que eu tenho pra dar assim pra galera que tá começando, que vai começar, que vai ter esse material, velho. Começo do botão você vai perder, você vai apanhar, né, como a gente fala. Só que, cara, continua. Se você vê um cara passando defesa, é o que eu te falei, não tenha vergonha. Cara, como é que você faz pra passar defesa? O que você treina? Né? Tem uns esqueminhas de treino lá, tal, né? O nosso campo, ele tem as linhas maiores, que são as mais claras, e as menores, que são as mais escuras. O que eu fazia? 2 botões nas escuras, até o outro lado do campo e voltar. Saiu da linha, volta do começo. Pra quê? Pra pegar o domínio de bola, a chegada na bolinha, porque esse que você vai precisar pra passar a defesa. E aí eu fui começando a passar a defesa, tal, até que eu chego no federado e cara, e consigo jogar assim, né? Não tô no nível, né, dos caras que tem um nível muito alto, mas, cara, consigo, tipo, né? Consigo jogar bem, consigo ir bem nos torneios, nos equipes e tal, né? Procuro ajudar, né? Tipo, a nossa equipe B lá. Tô buscando esse título no B com o Círculo Militar, velho. Tô na caça desse título aí. Uma hora ele vai ter que sair. Mas, cara, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo pra acontecer. Como eu te falei, o ano passado foi um ano que eu joguei mal, mas ganho o meu primeiro título na federação. É pra você ver, um ano que eu não tava bem e consigo ganhar o título. O tão sonhado título. Algum momento ele vem. Sim, algum momento ele vem. Você tem que persistir, você tem que insistir que uma hora vai dar. Que nem eu te falei, ó, jogando taça, jogando paulista, sempre joguei taça paulista, sempre terceira divisão ali. Acho que nunca joguei segunda. Mas, ó, Campeonato Paulista, segunda divisão, já fui vice-campeão com o Rinco, que acabou de ganhar agora aí a segunda divisão, com o Rinco sendo campeão, e o Rinco fazendo uma campanha top, só perde pra mim. E o Paulista tem tempos corridos, certo? E a diferença de pontos, acho que de 2 pontos acho que foi a diferença. Sensacional. Então, exemplo, já consegui fazer uns feitos aí, mesmo que sendo em divisões inferiores, mas, cara, com um cara que começou há pouco tempo, pô, eu acho que tá bom pra caramba. E essa é a dica que eu tenho pra deixar pra galera, né, que tá iniciando, que vai iniciar, né. A gente tem lá no Círculo Militar o Sancho, que eu até comentei com você, a gente tem o Heitor, que também é uma promessa, né, creio que logo vai estar aí. E, cara, pra não desistir, pra não se colocar pressão, né, e pra ir jogando e treinando, que as coisas vão acontecer, velho. Perder um jogo ou outro, você vai chegar na primeira divisão, vai cair, é natural, vai chegar uma hora que você vai se manter. Vai chegar uma hora que você vai passar de fase, vai chegar uma hora que você vai avançar até a hora do título chegar. Né? Então, e tudo no seu tempo, velho. Tudo vai acontecer no seu tempo. Quando é pra ser, cara, falar um pouco sabe, dá pra falar um pouco do título? Cara, o título, esse título, velho, os caras do Círculo ficam putos quando eu falo isso. O título cai no meu colo, velho, esse título aí. Por quê, ó? O quadrangular que tem antes do mata-mata mesmo, né? Era pro Jair ter passado, ele chuta uma bola na campa, que se ele empata, ele passa, eu fico de fora, eu vou e passo. Aí beleza, passei e falei, cara, outro campeonato. Eu já tinha sido o terceiro lugar da segunda divisão, se eu não me engano, seu pai me entregou a medalha, se não me falha a memória, e jogando muito bem, né, chego na semifinal, empato com o Guerreiro, um jogo 6-6, um baita de um jogo, só que o empate era dele. Ele vai pra final e eu fico no caminho e disputo terceiro e quarto, fico em terceiro. E um dia que eu joguei muito bem, velho. Esse dia eu joguei muito bem. E um dia que eu joguei muito mal, o título vem. Por isso que eu falo pra você, tipo, que, cara, quando é pra ser seu, não tem jeito. E tudo no seu tempo. E
Então eu vou para as quartas de final, jogo muito bem, não vou lembrar contra quem, tá? Só vou lembrar da semi pra frente. A semi eu faço com o Simon, cara, Simon, beijão, irmãozão também que a bolinha me deu, cara, um cara nota 1000, você conhece, um cara, meu, vou pra semifinal com o Simon numa fase muito boa, jogando muito bem, faço um baita de um jogo com ele, não vou lembrar por cá, mas eu ganhei de 2 gols de diferença, passo dele. Pode continuar. Então, e aí passo do Simon. Quando eu passo do Simon, falo, cara, agora é a hora, velho. Agora é a hora. Falei, se eu já dei sorte até aqui, falei, agora é a hora. E vou fazer a final contra o Spell, que também é outro cara sensacional. Chego no Cis Platina. Spell é um dos caras que me recebe muito bem, que me ensina muita coisa. O Spell foi uma das primeiras pessoas que me falou assim, ó, Netão, botão não é só fazer gol, velho. Você tem que também aprender a marcar os caras, a mapear os caras. Se o cara fez gol de um lugar, velho, põe um botão ali que daí ele não vai fazer de novo. É um cara que pegava muito no meu pé. Por quê? Eu sempre, tipo, você já jogou contra eu já viu jogando. Tipo, eu sempre joguei pra cima, pra passar defesa e chutar pro gol. Se eu vou fazer o gol ou não, velho, não importa. E sempre fui um cara relaxado, desleixado com defesa. Ah, o cara faz 2 gols de ponta no mesmo lugar lá. E conheço o Spell e isso começa a mudar. Opa, o cara fez um gol na ponta direita, vamos jogar ele pra ponta esquerda. Sabe, o cara fez um gol de intermediária, vamos tentar, né? Óbvio, cara, que tipo, funciona. Só que pode ser que você feche o lugar ali, que nem eu te falei, você vai pegar um 15, você vai fechar um lugar aqui, você vai fechar um lugar ali que ele fez um gol, ele vai vir e vai fazer de outro. Entendeu? Então por isso é muito mental. Mas enfim, chego na final com o Spell, cara, um cara também que, pô, admiro, gosto muito, me ensinou muito e falo, cara, sou um cara que não anota estatísticas em caderninho, nada. Mas, tipo, meus jogos com o Spell são jogos assim, sempre tinha um exemplo. Eu ganho de gol de diferença, ele ganha de gol de diferença. A gente empata 6-6, 5-5, sabe? É jogo que sai bastante gol. É jogo sempre de 7-6, 6-5, nananã, sabe? E eu pensei, cara, conheço o jogo dele e ele conhece o meu, né? E ele é um dos caras que me pega muito no goleiro, velho. Como quem me pegou no que eu te falei, que quem me pega no goleiro lá me dá a dica, né? Não muda. E nisso eu penso, velho, hoje, mano, eu não vou mudar meu jeito de jogar, velho. Vou jogar do jeito tal. E vou tentar ser campeão. E vou te falar o porquê que cai no meu colo o título. Empate era dele. Enfim, jogo lá começa, jogo rola, tal. Vamos pro segundo tempo. Vamos pular o primeiro tempo, vamos pro segundo tempo. O jogo foi 5-4 pra mim. Né? Vou lá, faço o 5º gol, tal, ele vem e perde. Aí eu subo pra abrir 2, né? Vou lá e erro. E tava acabando o jogo, sabe? Tipo, a gente ficou numa troca ali que eu erro. E aí chega uma hora que eu vou pra abrir 2, matar o jogo. E nisso, a minha defesa tava aberta. Tinha um botão dele entre as minhas defesas. E eu pensando, velho, se eu não fizer, eu vou tomar o gol. E se der tempo de eu sair, eu vou ter que dar uma bica de longe, que eu não gosto muito de chutar. E, né, não é meu chute de preferência. Às vezes eu faço gol e de 1000 chutes, eu faço 999 e eu erro. Então eu falei, velho, se for pra ser meu, eu vou ter que dar esse chute horrível. E, velho, passando muito coisa na cabeça, antes de fazer o chute. Ó, pra você ver como é muito mental. Cara, vou lá e travessão. Um rebote lindo pra ele, velho. Lindo pra ele. A bola passa. A bola cai perto do botão dele. Cara, ele dá 1, 2, 3 toques com o mesmo botão. E tinha um botão pra vir, pra sair na cara do meu gol e apontar a bola perfeita. E eu já pensando, poxa, eu vou tomar o gol e preciso chutar de longe essa bola aí, velho. Eu vou sair e já tentar chutar. De jeito que parar lá, sair do círculo e parar, eu vou meter o canudo. Cara, ele vai dar lá o 4º toque, ele fura, velho. Ele fura, eu não acreditei, cara. Na hora que ele furou, eu não acreditei. E eu vou e consigo roubar a bola. E aí eu pensei, cara, só preciso morrer com a bola, velho. Eu não preciso, só preciso morrer com a bola. E aí eu tomei a bola, tá, 1, 2, 3, toco o sino. E aí o título, velho. Eu falei, ufa. E o que acontece? Por que eu falo que cai no meu colo? Os caras do círculo lá falam, que é isso, velho? Tem que parar que ganhou e tal. Lógico, né? Ganhei e tal, joguei e tudo. Mas, cara, por que cai no meu colo? Se ele chuta e faz o gol, eu não ia sair, velho. Por quê? Porque, um exemplo, ó. Ele iria chutar ali no 7º toque, certo? Tipo, um exemplo lá. O botão dele não chega na bolinha no 4º.
e eu dou mais uns 4 toques até tocar a campainha. Né? E eu tava tipo atacando, falei, vou tentar levar agora a bola pra ponta e chutar uma bola boa. Chutar no 8º ou 10º toque. Ou seja, se ele faz o gol, provavelmente não ia sair. Ia dar tempo de arrumar o ataque, ele tudo. E o empate era de quem? Dele. Então, cara, é o que eu falo, tipo, era pra acontecer ali no ano que eu tava muito mal, no Equipes. Você acha que esse título deu uma revivida? Sim. Porque aí eu falei, cara, eu preciso me adaptar à bola, não tem jeito, vai ser essa bola. Né? Não vou citar fabricantes, falar tal, não, enfim. Mas eu falei, eu preciso me adaptar à bola, não tem jeito. E, cara, pô, mudei de grau. Eu vou falar de grau porque eu não tenho problema com isso. Sempre joguei com grau 20 e 21. Né? Falei, cara, pra eu conseguir tocar essa bola, eu vou ter que ir. No dia que eu ganhei o título, eu tava jogando com um time grau 21 e 23. Vou explicar aqui. 3 botões grau 21 e 2 botões grau 23. Né? O porquê disso? Vou falar aqui de mais uma perca minha que tive nesse caminho aí. Acho que vocês sabem disso, eu perdi gêmeos, né? Perdi meus filhos gêmeos. Você já viu esse time. Pra você ver, sou campeão com time. Cara, é muito louco. E eu até brinquei com você quando você viu. Eu falei, esse aqui é o Flamengo dos Anjinhos. Não sei se você lembra disso. Né? Que eu tenho botões, né? Com o nome dos meus. Com o nome dos meus filhos, né? Mateus e Bernardo. E são 2 anjinhos. Eu fiz um Flamengo campeão da Libertadores 2023, 24 agora, não recordo. Foi a penúltima que o Flamengo ganhou. E aí peguei 2 botões e coloquei os meninos e tal, e coloquei 2 anjinhos. E no restante a taça da Libertadores, né? E aí eu chamo de time dos anjinhos. E aí ganho, né? E os 2 são grau 23 e o restante é grau 21. E ganho com esse time. Só que, cara, já tinha testado o grau 25, e tal. E aí depois incito no grau 25, né? E aí bate pro grau 23 e agora voltei pro grau 21. Só que esse ano aqui tem sido um ano legal. Um ano onde eu já fiz jogos bons das equipes, voltei a pontuar, voltei a, né, ajudar o nosso time. Os torneios também fui legal, né? Joguei a 3ª divisão, passei de fase, caí nas quartas de final. Essa passei de fase, né? Não consegui avançar, mas já passei de fase. Só de você passar de fase já é bacana, já é um sinal que você tá ali, né? Voltando a jogar bem de novo. E é isso aí. Bom, Netão, eu sei que o nosso tempo foi muito longo, mas eu queria muito falar com você, como a gente falou sobre pressão, sobre todas essas evoluções. Sim. A gente até contou que a gente estava conversando antes, você falou que jogou no mundo botonista. Sim. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse jogo, Sim. A pressão, a importância do mundo botonista para o nosso esporte também. Sim. Cara, botão é uma coisa muito legal, por quê? Porque sempre que você vai falar de uma coisa, você vai voltar num jogo lá atrás, tá? Eu vou te falar o porquê, te falei nos bastidores. Cara, mundo botonista, que nem eu te falei, pô, chego no Brasileiro, qual que era a minha meta no Brasileiro? Passar do primeiro dia, né? Tinha comentado com você. Eu joguei a Copa do Brasil 2019, lá em Friburgo. Joguei o Campeonato Brasileiro no Rio, onde eu não passo do primeiro dia, mas, né, continuo jogando e tal. E foi legal também, foi uma baita de uma experiência. Cara, jogar um campeonato nacional é uma baita de uma experiência. E vou jogar o meu 3º campeonato nacional, que é o Brasileiro Campinas, né? E igual havia comentado com você, lá em Friburgo, Copa do Brasil, jogo a Série Prata e fico em 5º lugar. Pô, legal pra caramba. Porque quem caiu também, cara, não era cara bom, era muito cara bom, né? E lá eu caí no grupo com o Nando, com o Ranieri, cara, e onde já tive uma troca legal com esses caras, sabe? E fiz jogos muito bons, perdendo tipo de 1 gol de diferença, de 2 gols, tipo, sabe, perdendo de 7-5 e tal. E vou falar aqui do Roger do Paraná, cara, o irmão também que a Boninha me deu, um cara que eu tenho muita troca, né? Ele, o irmão dele, o Léo. Lá em Friburgo, eu ganho do Léo de 9-6. Vou jogar no mundo botonista com o Léo, que pô, um baita cara, joga muito, um cara que, pô, cara, eu acompanho todos os caras, gente, de Minas, do Sul, né? Sempre tô acompanhando os caras, né, pelo Instagram e tal, sempre tô acompanhando ali os caras do Nordeste, né? Mandar um abraço no Nordeste lá pro Dieguinho, da ABB, tenho muita amizade com ele, trocamos camisa, a gente tem uma troca muito legal. Ele tá papando muito título lá, eu te falo que eu acompanho, hein, velho. Te falo que eu acompanho. E acompanho o Roger, essa galera, né? Os irmãos Prando lá, tal, uma galera boa do Paraná. E, cara, o Roger joga muito. E aí,
vou jogar o mundo botonista tal com o Roger, né? Que sabia que, pô, jogava muito, seria um jogo duro. Né? Cara, trabalho, já falei aqui, tenho que enaltecer, tem que colocar lá em cima o trabalho que você faz, o trabalho que o mundo botonista faz, cara. Trabalho excepcional, primordial, essencial pro nosso esporte, né? Para angariar, tipo, marcas, patrocínios, essas coisas, né, cara? E vai chegar lá, cara, é uma coisa que eu falo pra você, Pedrão, continua, né? O mundo botonista também tem que continuar, tal, né? Cara, eu sou um cara chato, já vai ter uma galera falar, jogar no mundo botonista, que eu te falei, os caras vai mapear meu jogo, cara, baita dar uma besteira, tem que jogar, né? Tem que continuar tendo esse material, pra quê? Pra mostrar o futebol de botão pro mundo, velho, porque se você pegar, cara, brasileiro ama muito futebol. A maioria de nós, cara, já teve contato com o botão na vida, velho. Se não teve contato com o botão, ouviu falar de um primo que teve, de um irmão, de um tio, de um avô. Cara, alguém da família do cara teve contato com o botão, velho. Você pode procurar que teve, velho. Né? E é um trabalho que tem que continuar, velho. Vocês têm que continuar, vocês estão de parabéns, velho. Podcast aqui top, estrutura muito boa. Estrutura do mundo botonista muito boa. Agora não tô fugindo do assunto não, tá? Vou chegar no jogo. Cara, meta do brasileiro, passar de fase. Sonho, jogar no mundo botonista. Que é o que eu te falo, sempre joga as coisas pro universo. Sonho de jogar contra o Kim, pô, vai lá acontece. Primeira divisão, vai lá acontece. E aí, cara, segundo dia, tá o primeiro jogo do dia. Eu e Roger, mundo botonista, cara, segundo dia, primeiro jogo no mundo botonista, você é frio. Você já entra ali pensando, maluco, mundo botonista de verdade. O botonista do Japão vai ver, dos Estados Unidos vai ver, os caras da Hungria vai ver. Cara, esse podcast aqui, pô, essa galera vai ver. E o legal é que eles mandam muita mensagem também agradecendo esse trabalho. Sim. Que é onde eles podem aprender. Porque... Sim, isso que eu ia falar. Até pra ajudar os caras lá, os caras vão ver esse podcast aqui, a história da galera, a história de quem começou, quando começou, né, dos títulos que a galera ganhou. Então isso é muito legal. E, cara, jogar no mundo botonista, cara, dá um frio na barriga, né? Eu passei pelo Nando na hora, que foi o campeão, passei pelo Nando e falei, velho, é o que eu te falo, mano, eu não tenho vergonha alguma. Nando, qual que é a dica ali, velho? Ele falou, irmão, vai te dar dor de barriga, vai te dar nervosismo, suadeira, mas, velho, faz seu jogo. Vai lá e faz seu jogo, você sabe jogar. Enfim, e percute 6-4, chutando bolas boas, não consegui fazer gol, tá? Mas assim, cara, não vou te falar, puta, a luz me atrapalhou, pô, a bolinha não, porque só chuto bola boa, tinha te falado nos bastidores. Chuto uma bola ruim no jogo, que é uma bola que dá 3 bolas, né? Eu chuto uma bola lá muito torta, enfim, essa não teria ser como gol se fosse. Não sei nem se pode falar isso aqui, mas quando eu faço gol assim de bola muito torta, costumo falar caguetes. Não é uma palavrão, né, velho? Eu fiz o gol no caguetes aí, velho. Então seria muito caguetes. Né? Mas assim, cara, não atrapalhe nada você de jogar, óbvio. Dá aquele nervosismo, porque você sabe que tá ao vivo, tem uma galera te acompanhando, né? E a galera do seu clube vai te conectar, vai brincar com você depois, mas enfim, isso é uma coisa super saudável e tal. Mas é legal também pra você ver, pô, esse jogo aqui eu deveria ter feito isso e tal. Tanto que eu comecei bem nervoso, no segundo tempo eu me solto. Tanto que eu não lembro quem tava comentando esse jogo, vai e fala, caraca, o Neto começou a falar com ele mesmo, eu devia ter feito isso no começo. E eu falo mesmo, velho. Porque eu tava chutando umas bolas longas que eu não costumo chutar. Meu jogo é de chegar na frente do gol. Né? Igual, dependente de vou fazer o gol ou não, é outro assunto, mas eu gosto de chegar ali. Por exemplo, se eu cheguei ali, eu penso, pô, já caminho andado. Agora é tão difícil como chegar aqui e fazer o gol, mas já cheguei aqui, velho. Então vamos ver o que dá agora. E aí eu começo a passar a defesa dele, começo a chegar na cara do gol e fazer os gols, onde eu diminuo o placar, né? Onde ele virou muito bem, não lembro quanto que ele virou. Se ele virou 4-1, não lembro. Sei que no segundo tempo ele erra um pouco mais do que no primeiro, eu acho. Eu acho que foi isso. E no segundo tempo eu começo a acertar e aí eu falo, eu devia ter jogado assim desde o começo. E aí quem tava narrando lá o jogo, não vou recordar quem era, quem tava comentando, vai falar, o Neto tá falando com ele mesmo ali que era assim que ele devia ter feito. Então, tipo, você sabe, cara, que tem ali o cara que tá narrando, tem ali a galera acompanhando. É uma experiência muito top, né?
todo mundo que tá começando vai sonhar em chegar e fazer um jogo ali, até para você ter um material de você ver você jogando, você ver os seus trejeitos, né? Mas vai bater um nervosismo natural e, cara, e vou te falar assim, é o mesmo nervosismo de você fazer um jogo grande, jogar ali, sabe? Cara, você vai jogar no mundo do botonista, você vai pegar um cara top. Você não vai pegar, tipo, um cara que começou ontem, tá ligado? Você vai pegar um cara de nível top. Então vai ser um jogo duro. Igual eu falei na entrevista, cara, eu jogar com o Roger e tal, vai ser um jogo duro, eu sei, um jogo difícil, né? Só que um exemplo, a pressão que você tem de jogar ali é uma pressão que você vai ter de jogar um jogo grande. Um exemplo, pra quem tá começando, quando você vai galgando as coisas, assim, o que eu vejo de diferencial dos caras que são top aí, os caras top, obviamente, treino, empenho, tempo de jogo, e esse tempo de jogo te traz o quê? Maturidade. Os caras estão acostumados com jogo grande. Então, um exemplo, pode ser que o cara trema ainda? Creio eu que ainda trema, porque se o cara não tremer também, o cara tem que parar de jogar, né, velho? Eu creio que deu um frio na barriga dos caras. Só que vai ser diferente, o cara tá acostumado a jogar. Um exemplo, você vai fazer uma final por pouquinho. Final pouquinho é quintal da casa dele, velho. O cara tá acostumado com isso. Você vai fazer uma final com o Tico, que a gente citou aqui, com o Nando. São os caras que são acostumados a jogar. Tem uma outra galera, pô, você vai falar. Que eu te falei, cara, se falar de nome é muito complicado, que você vai esquecer alguém, mas, pô, Palmeiras tem Jefferson, Mauro, tem Miquelin, Círculo Militar tem Barbosa, tem o Arthurzinho, tem o Pedreira, tem, pô, caras que são acostumados a jogar jogos grandes. Tem o Vini do Círculo, né? Você vai pegar lá o Corinthians, pô, tem os craques Justa, Galdeano, enfim, eu vou esquecer de nomes, cara. Você vai pegar o Cisco lá, tem o BV, tem o Pietro, tem. Cara, todo clube ali tem uns caras que sempre chegam nas finais e os caras estão acostumados. Então, pra nós, assim, que começamos, que temos pouco tempo, estamos começando a chegar agora a jogar esses jogos grandes, cara, dá muito nervosismo. E eu vou te falar, eu comparo esse nervosismo ao nervosismo de jogar lá no mundo botonista. Entendeu? Então, um exemplo, quando você. Um exemplo, você vai jogando os brasileiros, vai passando de fase, vai jogando no mundo botonista, você vai acostumar. Vai dar um frio na barriga? Vai. Mas você já vai falar, opa, eu já joguei aqui, velho. Eu sei como que é. Sabe? Tipo, não vai ser como, tipo, na primeira vez. Entendeu? O jogo parece que vai demorar 40, 50 minutos. Sim. Jogar de 20. Você vai jogar aquele jogo com medo de errar e que você acaba errando. Você tá com medo, você vai acabar errando. Você vai acabar nervoso. O botonista que perdeu 2 chutes assim no botonista, viu que não ia conseguir mais pegar, começou a fazer um jogo bonito. Sim. Ele aquele que o cara joga o botão. Aí eu até falei pra ele, pô, por que você não fez isso desde o começo? Sim. Aí eu vi que eu ia ganhar mais, aí eu falei, quer saber, eu vou te fazer uma jogada linda. E Sim. realmente fez e começou a acertar. Sim. Foi muito doido isso. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Tipo, quando eu soltei um pouco meu jogo, eu consegui jogar. Falei, cara, eu jogo mais que isso, velho, não é possível. Aí eu relaxei e falei, vamos tamo aqui e vambora, velho. Vamos jogar botão, vamos se divertir. É isso aí, Neto. Muito obrigado por comparecer, estar aqui conosco, falar um pouquinho sobre futebol de mesa, sobre o futebol de botão que a gente gosta tanto. Sim. Eu queria mais 2 horas aqui pra gente já conversando, que é legal demais. A gente se empolga, vai falando. Sim, cara, é muita história e... Você está convidado a voltar, pode ter certeza que se você tiver um tempinho, alguma outra semaninha quiser vir, pode vir, que está convidado. Boa. Aproveitar esse momento para agradecer o Estúdio Pitomba, meu amigo que liberou o espaço aqui para trazer a Federação Paulista de Futebol de Mesa, ao Dr. Raya, que liberou 20% de desconto para todos os botonistas, para você que gosta de futebol de mesa, futebol de botão. Se você entrar no site, através da nossa descrição, tem o site. Você colocando o cupom FPFM20, você ganha 20% de desconto para montar o seu kit. E é isso aí, obrigado a você que esteve assistindo até agora conosco. Agradecer, deixa o like, compartilha com os amigos, com a família, com quem você conhecer. Deixa um comentário também para a gente saber de onde você está assistindo. Se você for fora de São Paulo, principalmente, nos fala aí de onde você está assistindo, se tem botão na sua cidade, se você joga em algum clube. Nos conte um pouquinho, que a gente traz aqui para nossa transmissão também. Isso aí. E muito obrigado, Neto, mais uma vez. Eu que agradeço, cara, sensacional. Considerações finais aí, cara. Pontuar a última coisa aqui rapidinho. Cara, você que tá iniciando, que vai iniciar, vai ver esse material, como foi estado aqui. No começo você vai perder uns jogos e tal, mas, cara, continua, que você vai evoluir.
Você vai aprender, você vai passar defesa igual os caras, né? Você vai chegar a ganhar título. Cara, espera tudo no seu tempo e não desiste, velho. Continua, porque o Botão, como eu disse aqui, eu tive, né, muitas percas aí ao longo dessa trajetória, desses 8 anos. E, cara, o Botão muitas das vezes foi uma válvula de escape minha, onde, pô, eu tava num dia ali que eu tava bem triste e eu tenho um mês em casa. Ia lá, dava uns chutes, esquecia do mundo, esquecia dos problemas, né? E além de ser um hobby, além de ser um esporte, né? É uma válvula de escape também. E é isso aí, cara. E viva o Botão, vamos jogar Botão, vamos se divertir. E vamos embora, vamos treinar e vamos pra cima aí. E é isso aí. Sensacional, Neto. Muito obrigado, meu irmão. Isso. Muito obrigado, irmão. Só fazer uma foto ali de fundo, Vá. pra gente fazer a thumb. Deixa eu só aparecer o logo da federação. Aí, pode ser esse. Valeu.